Graças a Deus. Vamos meditar a palavra, irmãos. Queria que você pegasse sua Bíblia ou celular. Eu queria trabalhar 3 textos com os irmãos e fazer uma correlação desses 3 textos, deixar para você meditar durante a semana. O primeiro é João 14, verso 6. O segundo é Colossenses 2:2. E o terceiro, Atos 17, que nós lemos no começo. Então, vamos ler, depois nós vamos comentar e orar juntos. Pedir que o Espírito Santo fale conosco, ministre através dessa palavra. João 14, 6, acho que você conhece de cor, né? João 14, verso 6. Colossenses 2, deixa meio que aquela fitinha azul que tem na sua Bíblia aí, ou você que está no celular, você consegue colar ele aí no teu bloco de notas, copia e cola, para depois nós meditarmos. João 14, 6, Colossenses 2, 2 a 3, os irmãos que estão em casa também, nos ajudem. Abra sua Bíblia. E Atos 17. Sim, podemos ir? Todos já encontrados? Falta algum texto para alguém? Não pegou? Atos 17. João 14, 6. Colossenses 2, 2. E Atos 17, 24 a 28. Glória a Deus. Primeiro texto, João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Olha, nós falamos errado esse versículo de falar ninguém vai, né? Olha, que está dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Colossenses 2, 2 a 3. Esse é um texto fantástico mesmo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vou repetir só essa última parte. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Atos capítulo 17, 24 a 28, nós lemos, né, uma parte maior, na abertura eu vou ler só 24 a 28, esses 4 versículos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida e fôlego às demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero ler só até essa parte. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Feche os teus olhos. Você que está em casa também, ore conosco. Pai, a tua palavra, ela é tesouro, ela é chave de conhecimento. Ela traz para nós aquilo que nós precisamos ouvir e precisamos usar na prática, no dia a dia, na nossa vida. Mas nós temos, Senhor,
muitas vezes perdido esses tesouros, essas chaves, e ficamos, como Paulo está falando aqui, para pessoas que ainda não te conheciam, tateando no escuro, mas nós não estamos mais no escuro, porque o Senhor é a luz que ilumina a nossa vida, e essa luz já brilhou em nosso entendimento. Ajuda-nos a captarmos e a podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, falando com cada um de nós. Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra para cada um dos meus irmãos aqui. Nesses 3 textos, o Senhor pode falar de uma forma que eu estarei falando na minha linha de raciocínio, de entendimento, de ministração, mas o Senhor falando aí ao coração, à mente, ao espírito e à alma do teu filho e da tua filha. Eu te peço que faça isso, Senhor. Receba agora o meu pedido, o meu clamor, e afasta daqui o ladrão da semente, tudo que não é da tua vontade, não é da tua pessoa, da pessoa do teu espírito, aquilo que nós muitas vezes damos base, nos ligamos, nos abrimos. Senhor, não permita que nos distraia, nós possamos aproveitar esse momento, mesmo que curto, mas que a nossa atenção esteja cativa ao Senhor, à tua obediência, Senhor Jesus, porque o Senhor foi fiel e obediente até o fim. É a minha oração em teu nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Ontem nós estávamos comentando, irmãos, algo que a gente vai ter que mudar, né? Muitos pastores já fizeram isso, que é a questão da gente não trazer muita informação na hora da pregação, e ser mais sucinto, mais preciso, né? Colocar o que nós chamamos de aplicação dos textos, sem explicar os textos. Por quê? Porque a nossa atenção está cada vez mais dispersa, está cada vez menor. A gente não consegue ouvir uma pregação, por exemplo, de 1h30, de 2 horas. Acho que de meia hora já fica pesado. Reduziram para 20 minutos, né? E aí agora, o certo é que a gente faça pequenos trechinhos de aplicação com 3 minutos. Viu, Salustiano? 3 minutos. Porque a gente tem tanta informação na cabeça e você pode entrar. Por exemplo, antes tinha aquela enciclopédia Barça, que era um monte de livro para você consultar as coisas, né? Hoje se dá, né? Só clicar no Google e vem toda a informação. A questão é a seguinte, né? Os pastores têm preocupação de colocar o embasamento bíblico. Que a gente pode pegar um texto e simplesmente fazer um devocional. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, pode ficar tranquilo que o teu pastor está com você. E nada vai te faltar. Eu só repeti o texto. Mas a minha entonação mudou, e aí de repente eu coloco mais algumas informações, né? E daí você fala assim, puxa, Deus falou comigo hoje. E nós aqui desse lado, quem estuda, quem faz um curso de teologia, quem pesquisa, quer transmitir, né, contexto, quer transmitir para os irmãos do que ele está falando, por que ele está falando isso, da onde que ele tirou essa colocação, a quem ele está falando. E aqui, irmãos, você tem, né, muita história e muito conteúdo e muito contexto. A regra, né, a regra teológica que a gente usa para a interpretação da Bíblia é a mesma para o direito, é hermenêutica. Você pega um texto e você interpreta esse texto à luz do contexto, para que você não fique inventando coisa, inventando doutrina, que não é o que o Espírito Santo quis transmitir para essas pessoas. O que é o Velho Testamento e o Novo Testamento? O Velho Testamento é muito interessante porque a nossa mente, irmãos, ela pode sair da realidade. Entendeu? Eu começo aqui a fazer uma palestra, ou você está numa palestra, eu estou dando um estudo, você só vai aprender o que você quer aprender. O que você não quer aprender, você vai desligar na hora, vai deletar, a mente vai fazendo aquelas, sabe? É que não é uma máquina de lavar roupa, ela vai tirando sujeira, ou vai separando o que você não quer, e aí você só atenta para algumas coisas que você está passando no momento, você precisa do momento. E é difícil um pregador conseguir atingir, né, a necessidade de todos. Então nós temos hoje, lugares onde você vai, escuta só sobre finanças. Pelo menos 3 coisas: finanças, saúde e família. Se o pregador pegar nessas questões que são tão básicas e falar alguma coisa em cima disso, e ministrar alguma coisa em cima disso, pode ser
que os irmãos atentem com mais atenção, com mais vontade. Opa, finanças, estou passando problema, ou estou querendo investir, ou alguma coisa ligada a isso. Se fica lá, o que será que o senhor vai falar para mim? O pastor é o oráculo de Deus, ele é o pregador, Deus vai falar alguma coisa. Né? A palavra de Deus tem que falar com você, não eu. Se eu falar alguma coisa de família, está passando uma situação na família, você vai ficar atento. Se eu falar de saúde, principalmente agora nesses dias de pandemia, tem muita coisa para falar. Dá para se relacionar com profecias, dá para se relacionar com o próprio distanciamento das pessoas, né, de Deus, e mergulhando mais nas questões materiais. E até vou abrir um parênteses para falar disso. Né? Uma coisa está sendo boa dessa pandemia aqui. Quem estava distante, né, da igreja, corpo de Cristo, falou assim, puxa vida, será que no Apocalipse eu vou voltar para a igreja, vou começar a ler a Bíblia, eu começar a orar, porque a minha mãe falava, o pastor pregava, eu lembro, né? De repente já quer se voltar para isso. E outros também, né, que aproveitaram a outra questão, que os filhos estão mais em casa nesses dias de pandemia. Os pais não ficam muito preocupados em saber onde é que ele está, se não vai bater o carro, se não vai bater a moto, se não vai acontecer alguma coisa com o filho e a filha, que já não se tem mais nem horário para entrar e nem horário para sair. Não existe mais, somente se já for, né, maior de idade. Então, as mães, elas estão mais tranquilas, porque elas sabem que os filhos estão lá. E está forçando também os casais, as famílias, a se relacionarem. Né? Porque está todo mundo ali. De repente está um num quarto, o outro no outro, e o outro no outro, cada um na sua rede social, mas tem a hora que tem que estar junto, né? Tem que comer, está tendo mais refeições, mais comunhão entre marido e esposa, filhos. Os vovôs, por exemplo, né? Tem os netinhos aí que não dão bola para avô e tá, puxa vida, meu avô, minha avó, será que não vai ser agora que ela vai pegar essa desgraça e vai morrer? Então, né, dos limões o pessoal tem feito limonada, tem muita coisa para a gente falar. Só que o que é que você quer ouvir? Qual é a palavra que você está precisando agora, nesse momento? Em casa, quem está nos ouvindo ou vai ouvir, o que a pessoa busca? Será que nós damos importância de verdade ainda a ouvir a voz de Deus? E no meio de tantas vozes, qual é a voz que a gente mais ouve? Normalmente nós ouvimos a voz do nosso coração. E tem muita gente que faz poesia e filme com isso. Ouça o seu coração, você não vai errar. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E do crente, pastor? Quem é filho de Deus? Você pode ficar confuso também. Né? Mas ouça o seu coração. Não, nós queremos nesse momento ouvir a voz de Deus. E veja, aqui nós temos 3 textos falando de uma pessoa. Um é o apóstolo João que está escrevendo e falando algo que Jesus falou. O outro é o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, que está falando dessa mesma pessoa que fala no primeiro texto. E no terceiro é o apóstolo Paulo também falando na sua missão, ministrando a pessoas que não conheciam esse Deus, num contexto completo de idolatria, de filosofia que era Atenas, de uma história que na história da humanidade se atenta muito mais para a Grécia do que para Jerusalém ou para os judeus. E a Grécia é o berço da filosofia, e Paulo está lá pregando, falando de quem? Do camarada que falou no primeiro texto. O que esses 3 textos têm a ver um com o outro? A gente pode pegar a Bíblia e a gente pegar porções dela e a gente se encantar com um pedaço dela, mas é tudo correlacionado. É uma coisa ligada à outra, não está deslocado da realidade, não está fora, sabe, da casinha. Eles não eram pessoas que estavam viajando na maionese, não eram pessoas que estavam desconectadas de uma questão histórica, de uma questão humana, de uma questão real que eles estavam vivendo. A diferença é que o Deus que Paulo crê, o Deus que está manifesto no primeiro texto falando, o Deus que está aqui nesse último texto, né, que ele está falando aos atenienses, ele é o Deus que os outros povos não conheciam, e que nós um dia não conhecíamos também. E nós podemos fazer a pergunta, será que a gente realmente conhece o Deus que a gente adora? Porque eu comecei o culto dizendo que lá Paulo reclama que tinha muitos deuses. Eles tinham feito deuses conforme a ideia deles, tinha muitos deuses. E lá um altar ao Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam.
Foi incrível a sacada de Paulo nessa hora. O Senhor Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele falou para eles: eu vou e vocês conhecem o caminho. E aí o Tomé, que é o que duvidava, o Felipe também, argumentou com ele: Senhor, a gente não sabe o caminho. Por onde o senhor vai? E ele usa uma expressão aqui que nós erramos ao comentar ou ao citar esse texto. A gente fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse Jesus que viveu com eles, que eles tocaram nele, que João está relatando aqui, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é um caminho, não é uma verdade e também não é um tipo de vida. Não é uma espécie de vida, eu sou a vida. A vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E eles não estavam entendendo. Levou um tempo eles entenderem, como leva para nós. Espera aí, eu estou aonde? Estou numa igreja? Estou numa religião? Ou estou me relacionando com o único e verdadeiro Deus? Na pessoa do Senhor Jesus. E aí, para eu não ficar explicando muito, a questão de caminho, a questão de verdade, a questão de vida, vamos nos ater a isso. A gente já encontrou o caminho? Eu perguntei para uma pessoa ontem: você tem certeza da tua salvação? Ela falou: agora, nesse exato momento, acho que não, mas Deus que sabe, né? Vai chegar a hora que eu vou ter que encarar ele e vou ver se eu vou ser salvo ou não. Poxa vida! Se nós já estamos no caminho, que é o Senhor Jesus, então nós estamos no rumo certo, porque não é um caminho, ele é o caminho. Lembra da frase: todos os caminhos levam a Roma? É uma frase antiga lá, que a gente usa. Mas ele não é um caminho qualquer, ele é o caminho. Nós estamos já nele. Nós estamos numa só direção. A nossa direção não é para a morte, não é para a derrota, não é para a destruição. Nós não estamos caminhando para sermos eliminados da vida ou de um contexto. Nós estamos no caminho. E esse caminho não tem uma verdade, ele tem a verdade. A verdade de onde nós viemos, a verdade para onde nós vamos, a verdade sobre o sentido da vida. Você sabe o que o pessoal faz filme com essa pergunta? Qual é o sentido da vida? É uma pergunta filosófica. Eu estou aqui para quê? E nós sabemos. E quem encontra Jesus e quem o conhece, toma posse da verdade. A nossa mente ela é aclareada, porque a luz que brilhou nas trevas, João diz assim: olha, essa luz não foi derrotada pelas trevas. Quando está falando nesse sentido, é toda confusão, toda dúvida, toda incerteza, toda a cogitação da tua mente. Você pode deitar na sua cama e ficar pensando: meu Deus, para que eu existo? Por que eu nasci? Quando você encontra Jesus, você encontra a verdade e o sentido de todas as coisas. E é interessante quando Jesus fala também que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós já mencionamos aqui, mas a gente não atenta para que a vida ela tem uma origem. Tem gente que fala que sem sol não tem vida, sem água não tem vida, né? Sem luz não tem vida. Você vê essas plantas bonitas, né? Que foi colocado aqui. Nós compramos vaso. O Rony e a Juliana vieram ontem fazer esse trabalho maravilhoso que estou em casa. Parabéns para eles, está lá, né? Aquelas da porta. Só que aqui é um ambiente fechado. Essa aqui, se não me engano, é ráfia, né? Essa planta, alguém conhece? É uma das que consegue suportar viver nesse ambiente sem luz natural e sem muita circulação de ar. Agora, Jesus está falando para eles, porque eles tinham vontade de saber também. Será que a gente vive só porque a gente come? Ou tem uma outra espécie de origem de energia e de força dentro de nós, que seria
o espiritual, ou a nossa alma, ou o nosso raciocínio. Disso surge a ideia: cabeça fraca, o corpo padece. E hoje se explora tremendamente isso. Por quê? Você tem que mudar a tua mente, você tem que vencer conceitos limitantes, você tem que vencer ideias que te travam, você tem que vencer, coisas que você acredita, que te seguram. O pessoal faz curso e paga 10, 12, 15 mil para mudar a mentalidade, para fazer com que gere dentro dele energia, disposição, vontade de viver. Eu achei engraçado, mandei para o pessoal, o Pernalonga estava com os ombros caídos, aquele desenho que ele sai da toca, ele está mal, que ele não dormiu direito, e aí o pessoal está fazendo piada de tudo, escreveu assim embaixo: será que a gente que está condenado ao inferno, eles vêm buscar em casa, ou a gente vai ter que ir caminhando para lá? Será que eles fazem entrega? Estava se sentindo condenada a pessoa. De onde que vem a nossa energia? Nós estamos buscando e colocando a fonte da vida em coisas que não trazem vida. E nós temos o autor da vida vivendo em nós. E a disposição para levantar pela manhã, para trabalhar, para fazer amizade, para você começar, para você empreender. Pode vir de ideias que no final de semana você participe de um congresso, pode vir, mas a origem da vida verdadeira está dentro de você. E se você não perder contato com ele, você vai ter vida abundante o tempo todo, e você vai estar perto das pessoas, e você vai simplesmente exalar essa vida. Não vai ser uma coisa só que você aproveita. E a gente aprende pelos contrários. Então você pode ver uma pessoa que só é negatividade, que só acumula estresse, que só vive angustiada, ansiosa. Você chega perto da pessoa, você sente aquela energia ruim. E se ela abrir a boca para falar, você é capaz de perder ali, sabe, uma semana de energia e de força, porque você atentou para aquilo. E é por isso que a gente tem que estar em oração. Sempre que você for visitar alguém, sempre que você conversar com alguém, nunca converse com alguém assim, desprovido de discernimento e entendimento, porque você sai daquela conversa e pode ir lá tratar com a outra pessoa, conversar com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, com o pastor, com o irmão. Você pode atender o telefone e você absorveu tudo aquilo e você descarrega na outra pessoa, porque é uma corrente. E tem um monte de coisa que Jesus queria falar para eles, mas ele limita: eu sou o caminho. Vocês estão na direção certa. Eu sou a verdade. Não precisa ficar buscando mais em nada. Você pode até ter conhecimento sobre um monte de coisa, mas você tem a verdade habitando em você. O sentido da vida está dentro do teu coração, da tua mente, da tua alma, principalmente do teu espírito. E vocês não vão precisar buscar vida em um reinado que vocês achavam que ia ter. Eu ia colocar vocês, um à minha direita, outro à minha esquerda, lá no contexto deles. No vencer esse império que está aí, esse império romano, que vocês são subservientes e tributários dele. Não! Vocês não precisam de um contexto externo, não vão precisar de uma fonte externa para que vocês sintam vontade de viver, vontade de batalhar, vontade de existir, alegria da vida. Porque eu sou a vida e eu estou dentro de vocês. Ele está dentro de você. E o apóstolo Paulo então vai, a igreja surge, ele está escrevendo uma carta que é aos Colossenses então. E aí, ele faz uma oração, que ele já começa pela palavra esforço-me. Aqui, o contexto do primeiro texto é Jesus falando com os seus discípulos. A igreja surge, agora esse Paulo que ele estava buscando Deus. E no caminho de Damasco, ele encontra o caminho chamado Jesus. Certo? Ele é usado para fundar igrejas. Ele é usado para pastorear pessoas. Para fazer o que eu estou fazendo aqui. Só que ele fazia em grupos menores. Às vezes se reunia uma casa maior.
as pessoas estavam atentas. No terceiro texto você vai ver que o pessoal lá de Atenas, por terem sido incentivado a buscar conhecimento, eles sempre estavam querendo escutar quais eram as novidades. Depois vamos falar sobre isso. Mas Paulo está tratando aqui de um pessoal que já é convertido. Ele está pregando para eles e ele escreve assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos no seu coração. Tudo vai depender do entendimento do caminho, verdade e vida. De quem é esse Jesus, de quem ele fala. Sempre tendo ele como origem. Aí ele está se esforçando para tentar ensinar, para tentar mostrar a eles a voltarem para essa verdade. Jesus, caminho, verdade e vida. Que eles sejam fortalecidos do seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Porque a mente divaga. Um dia ele pregou, um dia o Espírito Santo encheu aquele pessoal aonde ele estava ministrando. Eles viram milagres acontecer. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, Filipe, os que vieram depois, eles impunham as mãos sobre as pessoas eram curadas, eram ressurretas, as pessoas, elas saravam de coisas que nunca se viu, um cego de nascer se enxergar, um paralítico caminhar, porque os sinais seguiam a eles que criam. Só que eles, depois da conversão, como nós, a mente vai escapando e você vai se envolvendo com as coisas da vida. E Paulo ia lá e puxava eles, puxava a mente deles para essa pessoa. Não é uma doutrina, não é uma religião, ele puxava para a pessoa. Porque que sentido tem nesse Deus Todo-Poderoso, que não habita em templos feitos por mãos humanas, vir e andar com os homens na terra durante 3 anos? Para que ele não fosse uma ideia. Se nós não atentarmos para a história da salvação e para a vida de Jesus, o caminhar dele, o que ele fez, o sentido que ele fez, Jesus acaba virando uma ideia para nós. E aqui ele está combatendo isso. Ele está dizendo assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos no coração, ou seja, nos sentimentos, os sentimentos não sejam roubados, estejam unidos, não se dispersem. Uma coisa que aconteceu esses dias foi a igreja se dispersar, cada um nas suas casas obrigatoriamente. Tem gente que já está com vontade de não vir mais na igreja, ou nessa ou em outra, já acaba ficando mesmo. Ah, é muito trabalho, né? Tomar banho, se arrumar, pegar o carro, ir para a igreja, chegar lá, a mesma coisa, o pastor falando de graça, graça, graça. Aquele louvor, não canto o que eu quero. Quer cantar umzinho da harpa, né? O pessoal fica cantando essas músicas que eu nem sei, não conheço. E daí a pessoa já vai desanimando. Por quê? Porque a mente dela divagou. Ela saiu da pessoa. E o que nós temos feito aqui, nesse último ano, agora em agosto, está completando um ano que eu falei que nós íamos retomar, é colocar a nossa mente de novo, a nossa atenção, o nosso coração, na história do Senhor Jesus, na pessoa dele. As canções estão sendo separadas para falar dele, da salvação. Pastor, mas eu já sei, eu já me entreguei, eu já sou salvo. A nossa mente, principalmente nos dias de hoje, ela divaga, ela sai fora. E aí ele diz o seguinte, ó: a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que os meus segredos são para aqueles que me buscam e aqueles que me buscam de madrugada. Há pessoas que se interessam por mais de Deus, por conhecer mais a Deus. E há pessoas que se contentam, entregaram a vida para Cristo, vem para a igreja, faz seu culto ou faz seu devocional de manhã, e aí vai, toca a vida. E nessa vida que não é vida, que é um protótipo, é um ensaio, é uma coisa que os homens estão tentando acertar. Se é democracia, se não é democracia, que tipo de governo, se é monarquia. Vamos voltar ao negócio da monarquia que é melhor. Está numa batalha, numa luta para saber qual é o governo ideal, o modelo ideal. E nós vivemos nessa existência. Só que nós não somos mais pessoas que estão nas trevas. Nós somos iluminados. Mas quanto tempo nós passamos lá? No meio daqueles que estão ainda sem entendimento. Ou os que conheceram e esquecem.
muito mais tempo do que em oração, muito mais tempo do que num culto. Jesus nos deixou nessa existência, nesse chão de vida, para que nós pudéssemos desfrutar, vivendo aqui, do que Ele deu aos discípulos, porque Ele nos deu. E eles fugiam. E aqui eu posso estar dizendo assim, olha, eu quero que eles conheçam plenamente. Sabe o que é conhecer plenamente? Plenamente é não faltar nada. Plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. E aí ele completa, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas pastor, nele está escondido o tesouro da sabedoria, por exemplo, para administração pública, filosofia, odontologia, medicina veterinária, criação de gado, transportadora, loja. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele. Ele é o que te pode iluminar num momento ali do teu dia, do teu trabalho. Como eu vi um testemunho de um médico esses dias, que ele não sabia o que fazer na hora para salvar a pessoa. E ele falou, fez uma oração, né? Porque médico orando na hora de uma cirurgia, fala assim, cara é louco, né? Ou ele é curandeiro ou ele é médico. Ou é a ciência ou é a fé dele. Mas ele fez tudo o que ele sabia na hora daquela cirurgia. E ele ia perder o paciente. Ele falou, Senhor, me ilumina aqui, o que eu tenho que fazer? Na hora o Espírito Santo falou com ele, faça tal coisa. E ele salvou o paciente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o conhecedor de todas as coisas. O nosso bloqueio para ele é culpa. Se você se sente culpado, você não fala com ele. Se você errou, pensou uma coisa que você não devia, se irritou, falou um palavrão, você levantou a voz e tratou de repente mal a pessoa, e você viu que a pessoa ficou chateada, você se sente culpado. E aí, por nós andarmos mais em culpa e menos em graça, a gente trava a nossa ligação com Ele. E Paulo está dizendo, eu me esforço para que vocês estejam no pleno conhecimento de Jesus. Porque Ele é a chave. É chave que abre. Não tem esse pregador que eles estão pregando, eles têm uma revelação. Estou vendo uma chave na mão daquela irmã ali, ó, de máscara preta. Deus está te dando uma chave nessa hora, irmã. Ah, mas eu posso falar isso aqui simplesmente por falar. Ela vai ficar, o coração dela vai aplicar. Ela tem uma porta que ela está precisando abrir, que a chave vai servir. Mas é uma chave. Nós temos a chave mestra. Eu sempre tive medo desses caras que tem aquela tal da... Como é que é o nome? Aquela chave que abre todas as portas. Como é que é? Micha. É Micha, né? Eu falei, pô, mas esse cara vai abrir. Ele veio aqui, né? Tipo, se esqueceu a chave dentro, sei lá, trancou o carro lá, perdeu a chave. O cara vai lá, abre o teu carro, abre o teu apartamento. Mas se eles der essa chave Micha para alguém aí, o cara, os ladrões, coisa mais fácil que tem. Não precisa nem arrombar a casa. Porque é a chave que abre todas as portas. Nós temos essa chave em nós, ligado conosco, com a nossa mente, com o nosso coração, com o profundo do nosso ser. E nós não usamos a chave. Por quê? Porque nós ainda achamos que tem que haver uma forma de se chegar na presença dele, se conectar de novo. Não, eu saí da cruz, eu perdi a paz, eu perdi a minha... saí de Jesus, Jesus não olha nem para mim agora, o senhor sabe como é que eu estou. Eu estou mal. E esse problema já foi resolvido, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele abriu o véu, nós cantamos hoje aqui, ele rasgou o véu. Você pode estar diante dele, não pelo teu mérito, não pelos teus acertos e nem pelos teus erros vão impedir você de estar. Você está conectado com Ele. Ele é a chave que abre todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Ah, se o Einstein ele entrasse nessa linha de raciocínio. Esse último agora, que morreu esses dias, Stephen Hawking, né? Falei certo o nome? Mais ou menos, né? Um físico, né? Os matemáticos, esses caras vivem a buscar entendimento, conhecimento, pesquisa. Nós temos conexão direta com a chave
de todo conhecimento, toda sabedoria, nós não usamos porque não recebemos o dom da graça. E como é difícil a gente acreditar que não é pelos nossos acertos que Deus nos recebe. E o plano de Deus na nossa vida está atrasando, está atrasado. A gente para no ABC, mas Ele é a chave que abre as portas para todo o entendimento. Olha, ele usa a expressão, estão escondidos nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É todos, não é alguns, é todos. Dá para você aplicar alguma coisa na tua vida nisso? Você que está em casa? Estão entendendo? É como se você tivesse realmente uma ferramenta que você precisa dela, que dá para usar para tudo, e você esquece em casa. Ou você guarda na bolsa e fica procurando, cadê? Onde é que está? Onde é que eu deixei? Ou perguntando. Aquele que está em Deus se torna um espírito com Ele. Ele e o Pai vieram morar dentro de nós. O que bloqueia isso, pastor? Isso eu ia falar no final, mas vou adiantar já. Exatamente. A gente não toma posse do dom da justiça e da abundância da graça. Quer dizer o seguinte, você está abundantemente favorecido pelo Senhor. Você tem um cartão de crédito com Ele ilimitado. Ah, então vou gastar, pastor. Vou errar um monte e Deus sempre vai me dar crédito. Não. O problema do brasileiro é esse, né? Nós não sabemos usar cartão de crédito. A gente quer usar tudo uma vez só. Mas não importa. Diante dele, você tem crédito ilimitado, porque o sangue de Jesus vale muito mais do que o teu pecado. E muito mais do que o Adão fez. Vocês já entenderam isso? Vale muito mais. E não preciso fazer nada. O véu se rasgou e o caminho se abriu. Agora, nesse último texto, ele está falando com o pessoal, e eu vou encerrar já, e eu quero só denotar essa frase. Porque nele vivemos, respiramos e existimos. É Paulo, cheio do Espírito Santo, ligado com Deus, falando para atenienses que não adoravam esse Deus, mas de alguma forma ficaram sabendo da existência de Deus por causa essa história ao Deus desconhecido. E ele está dizendo para eles, se vocês acham que vocês estão fora de Deus, mas vocês estão mesmo não sendo judeus, não tendo aceitado Cristo ainda como Senhor e Salvador, nós não estamos distante dele. Na verdade, nele todos, ele falou para eles todos, nós vivemos, respiramos e existimos. Irmãos, eu quero só mencionar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Quando eu começo a olhar Deus daqui, ó, dá uma olhada na tua Bíblia, no teu celular, olha assim. Faz de conta que é o conhecimento sobre Deus. Você está olhando para uma coisa, olha. Quem está olhando? Você, né? Você está dentro dessa coisa que está olhando, embaixo dela ou você está acima dela? Hã? Acima. Tá certo? Nós olhamos Deus assim. Só que Deus não está aqui, Ele está aqui. E eu estou nele. Eu estou envolvido nele. É Ele que me sonda, é Ele que me conhece. É Ele que sabe tudo sobre mim. Não é eu que sei qualquer coisa dele. Eu só sei algo dele se Ele me revelar. Porque Ele quer. E Ele quis. Nós lemos no verso anterior. Eu não estou estudando Deus, pesquisando Deus, dissecando Deus. Como se eu pudesse olhar daqui para lá. Eu é que estou nele, eu que estou envolvido por Ele. Não há nada que exista sem Ele. Não tem vida. A Bíblia diz que se Deus tirar o seu espírito da terra, nenhuma alma sobreviveria. Nem dos vírus, nem dos germes, nem dos animais, nem a nossa. Se Deus retirar o seu espírito, nenhuma alma sobreviveria. Mas pastor, não vai ter um momento que o Espírito Santo vai sair com a igreja, né? A gente sabe disso, para a gente ir lá para as bodas do Cordeiro e aqui vai ficar reinando o capitão? Não. Isso, como dizia a famosa filósofa Dilma Rousseff, em termos.
Tem que lembrar que ela usava, gostar de falar isso, né? É de uma certa forma que está sendo dito isso. Mas o Satanás não pode estar fora de Deus, porque ele é criatura. Nem os demônios. E ele falou, o salmista falou isso: se eu for no mais profundo abismo, no inferno, o Senhor está lá. Se eu subir no mais profundo, no mais alto monte, o Senhor está lá também. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nada está fora dele. Nós estamos nele. Tá, pastor, e o que eu tenho com isso? O senhor está falando isso por quê? Para que nós paremos de olhar Deus de cima para baixo e passemos a deixar Ele olhar para nós como do ponto de vista dele mesmo. Porque se nós nos colocarmos assim como observadores de Deus, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Aí, ó, você pega a Bíblia, tem gente que faz da Bíblia o Deus dela. O que está acontecendo? O Senhor fala comigo aqui. Né? E eles começam a olhar para cá. Deus está ali. Certo? Ô Jesus, o que está acontecendo nesse mundo, na minha vida? Não vai dar para entender. Você não vai ouvir Deus. Não vai falar com você. Porque nós jamais estamos fora dele. Acima dele. Ou sem ele. Ele envolve tudo. Ele está nos envolvendo. E fez algo que fez com que nós nos uníssemos nessa perspectiva. Porque ele fala que ele fez tudo isso para que nós participemos da glória dele. Não é nós que vamos alcançar essa glória por nós mesmos. Nós vamos participar porque ele quis que nós participemos. Nós somos filhos ligados a ele. E na perspectiva religiosa, eu vou querer dissecar Deus de cima para baixo. E eu não posso fazer isso. É por isso que muitos de nós não ouvimos mais a voz de Deus. Tratamos Deus com arrogância. Como se ele estivesse sob os nossos olhos observadores. E é sempre nós que estamos sendo o tempo todo olhado por Deus. No caso dos filhos, Ele está sempre cuidando de você. Você não pode falar para um sistema de segurança: ô, vocês estão me vendo aqui? Eu estou aqui. Está lá, está gravando na câmera. E você duvidar, você fala assim: eu acho que não estão vendo o que está acontecendo aqui. Será que Deus está vendo o que está acontecendo na minha vida, nesse mundo? Nós somos filhos e íntimos dele. E nos ensinaram a olhar Deus de baixo para cima. O olhar assim, tipo como se ele estivesse lá. E não está lá. Nele nós vivemos, respiramos e existimos. Você está entendendo? Se você pegar essa partezinha só da pregação hoje, você vai ouvir o Espírito Santo falando muito mais com você. Você vai entender mistérios e segredos de Deus. Vai ter resposta para o teu dia a dia. Você que está em casa, na tua luta, na tua vida. Já começa pelo primeiro verso que nós citamos. Tudo que está condensado ali naquelas 3 palavrinhas. Mas não se coloque além de Deus. Nem acima e nem assim olhando Ele de lado. Em Cristo nós estamos nele. E nele nós vivemos, respiramos e existimos. Amém? Que o Espírito Santo ministre muito mais ao teu coração. Guarda esses 3 textos. Deixa o Espírito Santo falar com você durante a semana. Vai falar coisas que eu não consegui falar aqui agora, nem tenho tempo. Mas ele vai falar. Amém? Fecha os olhos. Vamos fazer uma oração. Eu quero partir da última parte da minha pregação para a tua oração. Você vai falar com Deus agora de olhos fechados. Deus, eu tenho tratado o Senhor fora de mim? Eu tenho me colocado o Senhor acima do Senhor? Se eu tenho feito isso, Senhor, que agora o Teu Espírito Santo me esclareça melhor isso. É quando eu falo com o Senhor como se eu estivesse distante, lá no céu distante. Ele fez todo um esforço de encarnar para estar em nós e conosco. Você acha que Ele está lá longe?
A cura está dentro de você. O milagre está dentro de você. A resposta está dentro de você. Porque você está em Deus e Deus está em você. A companhia, o sustento, a vida verdadeira está dentro de você, não está fora de você. Não ouse falar com Deus como se você estivesse acima dele, distante dele, estivesse lá num canto. É tão maravilhoso a gente saber que ele está dentro da gente. Você não precisa de um lugar especial, embora nós nos reunamos como irmãos de igreja aqui, mas ele está dentro de você. Você não está acima dele em momento nenhum. Ele não fica bravo com você quando você faz isso. Mas você, por essa negação, talvez por não saber e não entender isso, você corta o teu relacionamento com ele. Que ninguém está acima dele. Ninguém está fora dele. Nada está fora de Deus. Nada. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. É muito tremendo isso. Nós precisamos... Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que é maravilhosa. Não se desconecta da realidade, não faz a gente mergulhar em doutrinas, em dogmas, em letras. O servo Paulo mesmo disse, depois que ele fez esse trajeto, ele falou: a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é algo que nós possamos escrever, Senhor, porque o próprio João disse, se fosse escrever tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor fez, não haveria nem tinta e nem papel. Nós limitamos o Senhor, Deus, a nossa pequenez. E ainda bem que o Senhor nos ama. Mas o Senhor tem tanto para nos falar, tem tanto para revelar. 3 anos caminhando com os discípulos, deixou eles contarem a tua história para nós, esses 4 evangelhos, nós não nos interessamos. Nós cantamos, nós falamos, nós oramos. Tem uma perspectiva tão prepotente, Senhor, tão arrogante, tão ainda satânica. Muitos de nós inconscientemente, mas Senhor, Tu és a luz que ilumina todo o nosso entendimento. Nos leva a essa chave de entendimento, de conhecimento, que o Senhor é Deus. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor direciona, o Senhor domina, o Senhor está no controle. O Senhor nada passa desapercebido, porque nada está fora do Senhor. O Senhor não está distante, o Senhor não criou a nossa vida, ou criou a terra, o universo, deu corda e saiu passear de férias. Não, nada está fora do teu controle. Até o mal, até o inferno, até os anjos caídos, até toda a nossa obra carnal, o Senhor está no controle de tudo, Senhor. E quando o Senhor diz basta, chega, acaba mesmo, Senhor, porque a tua palavra vem através do profeta na boca dele dizendo: assim como o Senhor falou, assim acontecerá. Porque a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito, ela cumpre o objetivo. Senhor Jesus, tu és o verbo, tu és o que nos aproximou como filhos, que nós passemos a nos entregar esta verdade, abramos mão, Senhor, da nossa pretensa santidade, que tudo isso que ainda quer ser como mérito, para que a gente possa conhecer, entender, ou ter comunhão com o Senhor, fique na lata do lixo, como o apóstolo Paulo falou, eu considero como esterco. Ah, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, crescer, sair da infância espiritual. O Senhor tem tanto a nos falar, nos revelar, e como o Senhor quer nos usar, e o problema está resolvido. Vamos daqui a pouco tomar a solução, lembrando da efetiva solução que aconteceu há quase 2000 anos, e além disso, lá no teu plano eterno, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, Senhor, deixemos o engano de Satanás, da mentira religiosa, do tatear no escuro, porque o Senhor já nos iluminou, já nos encheu de entendimento, é só nós queremos.
Eu faço oração de Paulo aqui, Senhor. Me esforço para que os teus filhos que estão aqui, os que estão em casa, e o meu próprio coração se abra para esse pleno conhecimento que o Senhor já revelou para nós. Ali nós vamos encontrar a cura, a solução, a resposta, a alegria, a paz, o entendimento. Nós vamos entrar em contato de novo com o preenchimento total de toda a carência, de toda a ausência que um dia esteve em nós, ou quem sabe ainda está regressando, Senhor. Porque o Senhor é a resposta para todas as coisas. Caminho, verdade e vida. É a minha oração em nome de Jesus. Todos digam amém, os que receberam.